Na pequena cidade de Itaúna, Minas Gerais, onde a fé e a simplicidade andam lado a lado, vivia Gabriel, um menino de 10 anos cuja vida era marcada por dificuldades. Órfão de pai desde os 5 anos, ele morava em uma casa simples com sua mãe, Dona Maria, que trabalhava incansavelmente como lavadeira para sustentá-los. Apesar da pobreza, Gabriel tinha um coração cheio de bondade e um espírito resiliente. Ele frequentava a igreja local, onde encontrava conforto nas pregações do padre Christian Shankar, um homem conhecido por sua compaixão e sabedoria. Certa manhã, enquanto ajudava sua mãe a separar as roupas para lavar, Gabriel ouviu-a tossir descontroladamente. Preocupado, perguntou: "Mãe, você está bem?" Ela sorriu, tentando disfarçar o cansaço. "Estou bem, meu filho. É só o frio." Mas Gabriel sabia que algo não estava certo. Sua mãe vinha trabalhando demais e mal se permitia descansar. No entanto, ela sempre dizia que Deus jamais os abandonaria e que deviam confiar na providência divina. Nesse mesmo dia, Gabriel decidiu ir à missa dominical. Ao entrar na igreja, sentiu-se envolvido pela tranquilidade do ambiente. O padre iniciou sua homilia falando sobre o verdadeiro significado de dar sem esperar nada em troca. Deus vê o coração daqueles que dão com amor, mesmo que seja algo pequeno, disse ele, olhando diretamente para Gabriel. As palavras ecoaram profundamente no menino, que começou a pensar em como poderia fazer algo especial para o padre, alguém que sempre lhe transmitira tanta paz. Nos dias seguintes, Gabriel passou horas pensando no que poderia oferecer ao padre. Ele não tinha dinheiro nem objetos valiosos, mas queria que o presente fosse significativo. Enquanto caminhava pela praça da cidade, viu uma loja de artesanato. Na vitrine havia um terço de madeira delicadamente talhado. A peça era simples, mas carregava uma beleza que refletia a fé que Gabriel tanto admirava. Ele soube naquele momento que aquele seria o presente perfeito. No entanto, o preço do terço era mais alto do que ele imaginava. Com apenas algumas moedas guardadas em um pequeno cofrinho, Gabriel percebeu que precisaria trabalhar para juntar o dinheiro. Começou a ajudar vizinhos com pequenas tarefas, como carregar compras, cuidar de animais e varrer quintais. Cada centavo conquistado era depositado no cofrinho com uma sensação de propósito renovada. Quando finalmente conseguiu o valor necessário, Gabriel correu até a loja, ansioso para comprar o terço. Ao entregá-lo ao atendente, no entanto, foi surpreendido por uma notícia devastadora. O terço já havia sido vendido. Desapontado, o menino sentou-se na calçada, segurando suas poucas moedas. Uma senhora idosa, dona de um carrinho de flores, aproximou-se dele. "Você parece triste, meu jovem. Posso ajudar?" Gabriel contou-lhe sobre seu desejo de presentear o padre. Comovida, ela ofereceu-lhe uma rosa branca de seu carrinho. "Essa flor é tão pura quanto o coração que você tem", disse ela. "Talvez isso seja o suficiente." Gabriel voltou para casa com a rosa branca e na manhã seguinte foi à igreja antes da missa. Encontrou o padre no confessionário, preparando-se para o dia. "Padre Christian, eu queria lhe dar algo", disse ele, estendendo a flor. O padre olhou para o menino com ternura e aceitou o presente. "Obrigado, Gabriel. Este é o presente mais bonito que já recebi", disse ele emocionado. "Mas me diga, por que quis me dar isso?" Gabriel explicou sobre sua jornada para comprar o terço e como, no fim, percebeu que o gesto importava mais do que o objeto. O padre sorriu e colocou a mão sobre o ombro do menino. "Sabe, Gabriel, Deus não olha para o tamanho do presente, mas para o tamanho do coração que o dá. Você me ensinou algo muito importante hoje." A partir daquele dia, Gabriel passou a frequentar ainda mais a igreja, inspirado pelas palavras do padre. Ele começou a ajudar na organização das missas e a participar de atividades comunitárias. Sua mãe, embora ainda fragilizada pela saúde, ficou orgulhosa ao ver o filho crescendo espiritualmente.
No entanto, algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a vida de todos naquela pequena cidade. Os dias seguintes trouxeram uma atmosfera diferente para a pequena cidade de Itaúna. Gabriel, agora mais envolvido na igreja, passou a notar detalhes que antes lhe escapavam. Certa manhã, enquanto ajudava a organizar os bancos antes da missa, ouviu o padre conversando com outro homem em voz baixa. Intrigado, aproximou-se discretamente e percebeu que o assunto era sério. Padre Christian, não sei mais o que fazer. Minha esposa está doente e não temos dinheiro para o tratamento, disse o homem visivelmente angustiado. O padre colocou a mão sobre o ombro do homem e respondeu com calma. Deus nunca nos abandona, meu irmão. Vamos encontrar uma maneira. Gabriel sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo. Ele sabia o que era ver alguém amado sofrendo e não poder fazer nada. Isso o fez lembrar de sua própria mãe, que ainda tossia frequentemente e parecia cada vez mais fraca. Naquela noite, Gabriel teve dificuldade para dormir. Sua mente estava inundada de pensamentos. Ele queria ajudar o padre e aquela família. Mas como? No dia seguinte, durante a aula na escola, sua professora falou sobre um concurso de redação organizado pela prefeitura. O tema era a força da comunidade. O vencedor ganharia uma quantia em dinheiro destinada a projetos sociais. Para Gabriel, aquilo soou como uma oportunidade divina. Decidido, ele começou a escrever sua redação assim que chegou em casa. Descreveu como a fé e a união poderiam transformar vidas, citando exemplos da própria comunidade, como as iniciativas do padre para ajudar os mais necessitados. Quando terminou, relendo as palavras escritas à luz fraca de uma lâmpada, sentiu que havia colocado toda a sua alma no texto. No dia seguinte, entregou a redação à professora, que a leu com atenção e sorriu. Gabriel, você tem algo especial aqui, disse ela, encorajando-o a continuar sonhando alto. Enquanto isso, a saúde de Dona Maria piorava. Ela tentava esconder, mas Gabriel percebia que ela mal conseguia se levantar algumas manhãs. Preocupado, ele decidiu falar com o padre. Após a missa, Gabriel esperou até que todos saíssem e contou a situação de sua mãe. O padre escutou atentamente, com uma expressão de profunda compaixão. Vamos rezar por sua mãe, Gabriel. E também vou conversar com alguns médicos amigos meus para ver o que pode ser feito. Naquela semana, o padre anunciou na igreja que haveria uma coleta especial para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Embora ninguém soubesse, parte do dinheiro arrecadado seria destinado a Dona Maria. A comunidade, sempre solidária, contribuiu generosamente. Gabriel observava tudo com lágrimas nos olhos, emocionado com a bondade das pessoas. Dias depois, o resultado do concurso de redação foi divulgado. Gabriel mal podia acreditar quando sua professora o chamou à frente da sala e anunciou que ele havia ficado em primeiro lugar. A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade, e logo o menino tornou-se o orgulho de todos. O prêmio em dinheiro seria usado para ajudar famílias carentes, incluindo a de Dona Maria. O padre, ao saber disso, reuniu a comunidade para uma celebração especial na igreja. Durante a cerimônia, Gabriel foi convidado a ler sua redação. Diante de todos, ele falou sobre a importância de ajudar uns aos outros e como a fé pode guiar as pessoas em momentos difíceis. Ao final, recebeu aplausos calorosos. O padre, emocionado, abraçou o menino e disse: Você é um exemplo vivo de que Deus age através daqueles que têm um coração puro. No entanto, nem tudo estava resolvido. Apesar da ajuda financeira, Dona Maria precisava de cuidados médicos urgentes. O padre conseguiu marcar uma consulta com um especialista na capital, mas o deslocamento seria complicado. Gabriel, determinado a fazer algo, decidiu pedir ajuda a seus vizinhos. Em poucos dias, eles organizaram uma caravana para levar Dona Maria ao hospital. A viagem foi longa e cheia de incertezas.
Quando chegaram, o médico examinou Dona Maria e confirmou que ela precisava de um tratamento prolongado. Embora fosse uma notícia difícil, havia esperança. O padre, ao lado de Gabriel, prometeu que a comunidade continuaria apoiando-a. Na volta para casa, Gabriel sentiu um misto de alívio e preocupação. Sabia que o caminho seria longo, mas também sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O retorno de Dona Maria à cidade trouxe uma nova onda de solidariedade. Gabriel, agora mais consciente da fragilidade da vida, decidiu se dedicar ainda mais aos cuidados com sua mãe e à comunidade. Ele passou a acompanhar de perto o tratamento dela, que incluía viagens semanais à capital para sessões de fisioterapia e exames médicos. A cada viagem, ele notava como os vizinhos e membros da igreja se mobilizavam para ajudar, oferecendo carona, comida e até orações. Enquanto isso, o padre Christian Shankar começou a organizar encontros semanais na igreja chamados Círculos de Esperança. Eram momentos em que as pessoas compartilhavam suas lutas e vitórias, fortalecendo os laços de união. Gabriel participava ativamente desses encontros, inspirando outros com sua história de perseverança e fé. Certa noite, durante um desses encontros, uma jovem chamada Ana falou sobre sua própria dificuldade. Ela havia perdido o emprego recentemente e estava lutando para sustentar seus 2 filhos pequenos. Gabriel sentiu uma conexão imediata com Ana. Assim como ele, ela estava enfrentando desafios aparentemente insuperáveis, mas não havia perdido a esperança. Após o encontro, ele se aproximou dela e disse: "Se precisar de ajuda, eu estou aqui." Ana sorriu agradecida, mas respondeu: "Você já faz tanto pela sua mãe, não quero ser um peso." Gabriel balançou a cabeça e insistiu: "Não é peso nenhum. Somos uma comunidade, lembra?" Nos dias seguintes, Gabriel começou a ajudar Ana com pequenas tarefas, como cuidar de seus filhos enquanto ela procurava emprego. Ele também a incentivou a participar das atividades da igreja, onde ela poderia encontrar apoio emocional e prático. O padre, ao perceber a dedicação de Gabriel, decidiu envolver Ana nos projetos sociais da paróquia. Ela começou a ajudar na organização de eventos beneficentes, encontrando propósito e força em meio às dificuldades. No entanto, nem tudo era harmonia. Durante uma das viagens à capital, Dona Maria sofreu uma recaída inesperada. Gabriel ficou desesperado, correndo pelos corredores do hospital enquanto tentava contatar o padre. Quando finalmente conseguiu falar com ele, o sacerdote prometeu ir imediatamente à capital para rezar por Dona Maria. "Deus está com vocês, Gabriel. Confie nele", disse o padre antes de desligar. A espera foi angustiante. Gabriel sentou-se ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão frágil. Ele começou a rezar baixinho, pedindo forças para ambos. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um médico entrou no quarto e informou que, após novos exames, havia sinais de melhora. Embora ainda fosse necessário continuar o tratamento, a situação de Dona Maria estava mais estável. Gabriel chorou de alívio, sentindo que aquilo era um milagre. Quando o padre chegou ao hospital, encontrou Gabriel abraçado à mãe, ambos profundamente emocionados. O padre abençoou Dona Maria e conversou com os médicos sobre o caso. Ao retornarem à cidade, a notícia da melhora de Dona Maria espalhou-se rapidamente. A comunidade celebrou com uma missa especial, durante a qual o padre destacou a importância da fé e da união. "Deus não age sozinho", disse ele. "Ele usa nossas mãos, nossos corações e nossa compaixão para realizar milagres." Apesar da boa notícia, Gabriel sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Ele continuou ajudando Ana e outras famílias da comunidade, sentindo-se cada vez mais conectado à missão do padre. No entanto, algo dentro dele começava a mudar. Ele percebeu que seu desejo de ajudar os outros ia além de simples gestos de bondade. Talvez, pensou ele, Deus estivesse chamando-o para algo maior.
Durante uma conversa com o padre, Gabriel expressou seus sentimentos. Padre Christian, eu queria fazer mais. Queria ajudar as pessoas como o Senhor faz. O padre sorriu e disse: a vocação de servir vem de Deus, Gabriel. Se esse é o seu chamado, siga-o com todo o seu coração. As palavras ecoaram profundamente em Gabriel, despertando nele uma nova perspectiva sobre o futuro. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura de esperança e reflexão para Gabriel. Ele começava a perceber que desde o momento em que entregou a rosa branca ao padre Christian Shankar, sua vida havia mudado de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Agora, ao ver como sua dedicação à comunidade tocava tantas vidas, ele sentia um chamado cada vez mais forte no coração. No entanto, ainda tinha dúvidas sobre como seguir esse caminho. Certa manhã, enquanto ajudava Ana a organizar uma feira beneficente na praça central da cidade, Gabriel encontrou-se com o padre. Padre Christian, eu queria entender melhor como o senhor soube que deveria se dedicar à vida religiosa, perguntou ele, hesitante. O padre sorriu e respondeu: essa é uma pergunta que muitos fazem, Gabriel. Para mim, foi uma jornada guiada pela fé e pelas necessidades que vi ao meu redor. Deus não nos dá todas as respostas de uma vez. Ele nos conduz passo a passo. Aquelas palavras ecoaram profundamente em Gabriel. Nos dias seguintes, ele começou a observar o padre com mais atenção, notando como ele equilibrava suas responsabilidades espirituais com o cuidado genuíno pelas pessoas. Gabriel também percebeu algo novo. O padre estava cansado. Apesar de sua força espiritual, era evidente que ele carregava o peso de anos de dedicação incansável. Isso fez Gabriel pensar: será que ele seria capaz de seguir o mesmo caminho? Enquanto isso, Dona Maria continuava seu tratamento, mas agora com uma melhora visível. Ela insistia para que Gabriel seguisse seus sonhos, mesmo que isso significasse deixá-la temporariamente. Meu filho, você tem um coração tão grande. Não desperdice isso. Se Deus está chamando você, vá, disse ela certa noite enquanto tomavam chá juntos. Gabriel ficou emocionado com as palavras da mãe, mas ainda sentia medo do desconhecido. A oportunidade de clareza veio em um evento inesperado. A diocese local organizou um retiro espiritual para jovens interessados em explorar vocações religiosas. O padre Christian sugeriu que Gabriel participasse. Pode ser uma chance de ouvir o que Deus tem a dizer a você, disse ele. Gabriel hesitou, mas acabou aceitando. Durante o retiro, ele conheceu outros jovens, que, como ele, estavam buscando respostas. Houve momentos de oração profunda, palestras inspiradoras e conversas íntimas que abriram os olhos de Gabriel para novas possibilidades. No último dia do retiro, houve uma cerimônia especial onde os participantes eram convidados a escrever uma carta para si mesmos, refletindo sobre o que haviam aprendido. Gabriel escreveu: sei que Deus me deu um coração para servir. Ainda não sei exatamente como será meu futuro, mas estou disposto a seguir o caminho que Ele preparou para mim. Ao ler aquilo em voz alta durante a cerimônia, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. De volta à cidade, Gabriel compartilhou suas experiências com o padre e sua mãe. Ambos ficaram emocionados ao ver como ele havia amadurecido durante o retiro. Você está pronto para dar o próximo passo, Gabriel, disse o padre, incentivando-o a continuar explorando sua vocação. Gabriel decidiu que começaria a ajudar mais ativamente na igreja, assumindo pequenas responsabilidades que o aproximariam da vida religiosa. No entanto, nem tudo era harmonia. Certa noite, enquanto ajudava na organização de uma missa, Gabriel ouviu rumores de que algumas pessoas da comunidade questionavam sua decisão. Ele é só uma criança, diziam. Como pode saber o que quer para o futuro? Aquelas palavras o abalaram, fazendo-o duvidar novamente de si mesmo. Quando o padre percebeu sua angústia, chamou-o para uma conversa particular. Gabriel,
Sempre haverá vozes que tentarão desviar você do seu caminho. Mas lembre-se, sua vocação não é para agradar os outros, mas para responder ao chamado de Deus. Confie no que você sente no coração, disse o padre com firmeza e ternura. As palavras acalmaram Gabriel, que decidiu ignorar os comentários negativos e seguir em frente. Nos meses seguintes, Gabriel tornou-se uma presença constante na igreja. Ele ajudava nas celebrações, visitava famílias carentes e até começou a liderar pequenos grupos de oração. Sua dedicação inspirava todos ao seu redor e aos poucos as críticas deram lugar à admiração. Gabriel sabia que ainda havia muito a aprender, mas sentia que estava no caminho certo. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para Gabriel e sua comunidade. Ele passou a se envolver ainda mais nas atividades da igreja, assumindo responsabilidades que antes pareciam inatingíveis para alguém de sua idade. Aos poucos, ele começou a perceber que sua presença não apenas inspirava os outros, mas também transformava a dinâmica da própria paróquia. No entanto, essa nova fase também trouxe desafios que testariam sua fé e determinação. Certa manhã, enquanto ajudava o padre Christian a organizar uma missa especial para famílias carentes, Gabriel foi abordado por um jovem chamado Lucas. "Eu queria te pedir conselhos", disse Lucas hesitante. "Minha mãe está doente e eu não sei o que fazer." Gabriel sentiu uma pontada no coração ao ouvir aquilo, lembrando-se de sua própria luta com a saúde de Dona Maria. Ele escutou atentamente enquanto Lucas descrevia sua situação. Eles mal tinham dinheiro para comprar comida, quanto mais para pagar tratamentos médicos. Gabriel prometeu ajudar. Naquela tarde, ele conversou com o padre sobre o caso de Lucas e sua família. Juntos, decidiram organizar uma campanha de arrecadação de fundos para apoiá-los. O padre anunciou a iniciativa na missa dominical, explicando que a comunidade precisava unir forças mais uma vez. "Deus nos fez parte desta família para cuidarmos uns dos outros", disse ele olhando diretamente para Gabriel. "E hoje temos a chance de fazer isso." A campanha foi um sucesso. A comunidade se mobilizou rapidamente, doando alimentos, roupas e dinheiro. Gabriel e Lucas trabalharam lado a lado, distribuindo as doações e visitando famílias que também enfrentavam dificuldades. Durante essas visitas, Gabriel percebeu algo importante. Ao ajudar os outros, ele também estava encontrando cura para suas próprias feridas emocionais. Cada gesto de bondade reforçava sua convicção de que Deus o estava guiando. No entanto, nem tudo era harmonia. Enquanto Gabriel dedicava cada vez mais tempo à igreja, ele notou que algumas pessoas começaram a questionar suas intenções. Certa noite, após uma reunião comunitária, ele ouviu dois homens conversando em voz baixa. "Ele só quer chamar atenção", disse um deles. "Não faz ideia do sacrifício que é ser padre." As palavras ecoaram profundamente em Gabriel, deixando-o inquieto. Quando compartilhou suas preocupações com o padre Christian, este o tranquilizou. "As críticas sempre existirão, Gabriel. Mas lembre-se, você não está fazendo isso pelos outros. Está fazendo porque sente que é o certo. Confie no seu coração e na orientação de Deus." Aquelas palavras trouxeram paz a Gabriel, mas ele sabia que precisava provar, principalmente para si mesmo, que suas intenções eram genuínas. Nos dias seguintes, Gabriel decidiu intensificar seus esforços. Ele começou a visitar famílias regularmente, oferecendo apoio emocional e prático. Também passou a liderar grupos de oração para jovens, incentivando-os a buscar um propósito maior em suas vidas. Sua dedicação começou a gerar resultados visíveis. Mais pessoas participavam das atividades da igreja e a comunidade se tornava mais unida. Um momento decisivo ocorreu durante uma vigília noturna organizada pelo padre. Gabriel foi convidado a falar sobre sua jornada espiritual.
Diante de uma igreja lotada, ele compartilhou sua história, desde o dia em que entregou a rosa branca ao padre, até os desafios que enfrentara nos últimos meses. Aprendi que servir aos outros não é sobre grandezas ou reconhecimento, disse ele emocionado. É sobre amor. É sobre confiar que Deus guia nossos passos, mesmo quando o caminho parece incerto. Sua fala tocou profundamente a todos, incluindo o padre Christian, que o abraçou com lágrimas nos olhos após o discurso. Você está pronto para dar o próximo passo, Gabriel, disse ele. Mas lembre-se, a vocação não é um destino final, é uma jornada contínua. Apesar do apoio, Gabriel ainda sentia dúvidas. Ele sabia que seguir a vida religiosa exigiria sacrifícios enormes, incluindo possivelmente se afastar de sua mãe e da comunidade que tanto amava. No entanto, algo dentro dele dizia que era hora de tomar uma decisão. A decisão de seguir uma vocação religiosa pairava sobre Gabriel como uma nuvem carregada, cheia tanto de promessas quanto de temores. Ele sabia que precisava conversar com sua mãe, Dona Maria, antes de dar qualquer passo definitivo. Certa noite, após o jantar, ele se sentou ao lado dela e segurou suas mãos enrugadas. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante, disse ele, hesitante. Dona Maria olhou para o filho com ternura, já percebendo a seriedade em seus olhos. O que é, meu filho? Pode me contar. Gabriel respirou fundo e desabafou. Sinto que Deus está me chamando para algo maior. Quero seguir os passos do padre Christian, mas tenho medo de te deixar sozinha. Sua voz tremia enquanto falava, revelando o peso da escolha que tinha pela frente. Dona Maria sorriu, apertando as mãos do filho. Gabriel, desde o dia em que você nasceu, eu sempre soube que você tinha um propósito especial. Se esse é o caminho que Deus preparou para você, então vá. Eu estarei bem. Você não precisa se preocupar comigo. Suas palavras eram sinceras, mas Gabriel ainda sentia um nó na garganta. Ele sabia que sua mãe precisava dele, especialmente agora que seu tratamento continuava. Nos dias seguintes, Gabriel decidiu buscar orientação com o padre Christian. Durante uma tarde tranquila na sacristia, ele compartilhou suas dúvidas e medos. O padre escutou atentamente, sem interromper. Quando Gabriel terminou, o sacerdote disse: A vocação religiosa não é apenas sobre sacrifício, Gabriel. É também sobre amor. Amor por Deus, pelas pessoas e pela missão que Ele nos dá. Mas é normal sentir medo. Até mesmo eu senti quando tomei minha decisão. Aquelas palavras trouxeram um pouco de clareza para Gabriel. Ele começou a refletir sobre como poderia equilibrar sua vocação com o cuidado que sua mãe ainda precisava. Foi então que teve uma ideia. Conversou com Ana, a jovem que ele havia ajudado anteriormente, e propôs que ela pudesse ficar mais próxima de Dona Maria durante seu período de transição. Ana aceitou prontamente, emocionada por retribuir o apoio que Gabriel lhe dera. Com o coração mais leve, Gabriel decidiu visitar o seminário local para conhecer melhor a vida religiosa. O padre Christian o acompanhou, explicando que seria uma oportunidade de experimentar como seria viver em comunidade com outros seminaristas. No seminário, Gabriel foi recebido calorosamente pelos padres e seminaristas, que o convidaram a participar de orações e atividades diárias. Ele ficou impressionado com a atmosfera de paz e dedicação que encontrou ali. Durante sua visita, Gabriel teve uma conversa profunda com um seminarista chamado Daniel, que estava no último ano de formação. Você sabe qual é o maior desafio aqui? Perguntou Daniel. É aprender a confiar completamente em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Mas também é aqui que encontramos nossa verdadeira força. As palavras de Daniel ecoaram profundamente em Gabriel, reforçando sua convicção de que aquela era a direção certa. Ao retornar à cidade, Gabriel sentiu que havia dado um passo importante em sua jornada.
ele começou a preparar sua mãe e a comunidade para sua possível partida. Embora houvesse tristeza no ar, todos o apoiavam, sabendo que sua decisão vinha de um lugar genuíno de amor e fé. Certa noite, durante uma missa especial, o padre anunciou que Gabriel começaria seu processo de discernimento vocacional. A igreja inteira aplaudiu, com lágrimas nos olhos. No entanto, nem tudo era harmonia. Enquanto Gabriel se preparava para essa nova fase, ele recebeu uma notícia inesperada. Dona Maria precisaria de uma nova cirurgia e os médicos disseram que seria arriscada. Aquilo abalou profundamente Gabriel, fazendo-o questionar novamente se deveria seguir em frente. Ele buscou consolo no padre Christian, que o aconselhou. Deus nunca nos pede para abandonar aqueles que amamos. Confie nele para guiar você e sua mãe nesse momento difícil. Gabriel passou a dedicar cada minuto livre aos cuidados de sua mãe, rezando incansavelmente por sua recuperação. Ele sabia que, independentemente do resultado, sua vocação continuaria sendo guiada pelo amor que sentia por ela e pela comunidade que tanto ajudara a construir. Os dias que antecederam a cirurgia de Dona Maria foram marcados por uma tensão palpável. Gabriel passava horas ao lado dela, segurando sua mão e rezando em silêncio. Ele sabia que aquele era um momento decisivo não apenas para a saúde de sua mãe, mas também para o futuro que ele sonhava construir. A comunidade inteira se mobilizou em oração, organizando vigílias noturnas na igreja para pedir pela recuperação de Dona Maria. Certa manhã, enquanto ajudava sua mãe a se preparar para a viagem à capital, Gabriel sentiu uma mistura de medo e esperança. "Mãe, prometa que vai ficar bem", disse ele com a voz embargada. Dona Maria sorriu, apesar da fragilidade em seus olhos. "Eu prometo, meu filho. Deus está no controle." Aquelas palavras ecoaram profundamente em Gabriel, que decidiu confiar plenamente na providência divina. A cirurgia foi longa e angustiante. Gabriel aguardava no hospital, acompanhado pelo padre Christian, que não hesitou em deixar suas obrigações na cidade para estar ao lado do menino. Enquanto caminhavam pelos corredores, o padre compartilhou histórias de sua própria jornada espiritual, momentos em que teve que enfrentar dúvidas e incertezas. A fé não elimina as dificuldades, Gabriel. Ela nos dá forças para atravessá-las, disse ele, colocando a mão sobre o ombro do jovem. Finalmente, após horas de espera, o médico apareceu com notícias. A cirurgia havia sido um sucesso, mas a recuperação seria lenta e exigiria cuidados intensivos. Gabriel abraçou o padre, chorando de alívio. Naquele momento, ele sentiu que Deus havia respondido às suas orações, mas também percebeu que ainda havia um longo caminho pela frente. De volta à cidade, a comunidade celebrou a boa notícia com uma missa especial. Durante a homilia, o padre Christian destacou a importância da união e da fé em momentos de adversidade. Quando nos apoiamos uns nos outros, somos capazes de superar qualquer desafio, disse ele, olhando diretamente para Gabriel. O jovem sentiu seu coração transbordar de gratidão, tanto por sua mãe quanto pela comunidade que sempre estivera ao seu lado. Nos meses seguintes, Gabriel dedicou-se integralmente aos cuidados de Dona Maria. Ele aprendeu a administrar medicamentos, a organizar sua dieta e até mesmo a ajudá-la com exercícios de fisioterapia. Ao mesmo tempo, continuava suas atividades na igreja, liderando grupos de oração e visitando famílias carentes. Seu exemplo inspirava todos ao seu redor, reforçando a ideia de que servir aos outros é uma expressão profunda de amor. No entanto, algo dentro de Gabriel começava a mudar. Ele percebeu que, apesar de toda a dedicação, ainda sentia uma inquietação. Certa noite, enquanto rezava sozinho na igreja, ele sentiu uma presença forte ao seu lado. Era como se Deus estivesse lhe dizendo algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. No dia seguinte, ele decidiu conversar com o padre Christian sobre isso.
Padre Christian, sinto que Deus está me chamando para algo maior, mas não sei exatamente o que, disse Gabriel, hesitante. O padre ouviu atentamente e respondeu: talvez seja a hora de você dar um passo adiante. O seminário pode ser o lugar onde você encontrará as respostas que procura. As palavras do padre tocaram profundamente Gabriel, que começou a considerar seriamente a possibilidade de ingressar no seminário. Nos dias seguintes, Gabriel conversou com sua mãe sobre sua decisão. Embora ainda frágil, Dona Maria o abraçou com ternura. Meu filho, eu sempre soube que você tinha um propósito especial. Vá e siga o caminho que Deus preparou para você. Aquelas palavras trouxeram paz ao coração de Gabriel, que decidiu oficializar sua entrada no processo vocacional. Com o apoio do padre Christian e da comunidade, Gabriel começou a preparar sua partida para o seminário. Ele sabia que seria difícil se afastar de sua mãe e das pessoas que amava, mas também sentia que estava seguindo o chamado certo. Antes de partir, ele organizou uma pequena cerimônia na igreja, onde agradeceu a todos pelo apoio e pelas lições que aprendera ao longo dos anos. Durante a cerimônia, Gabriel fez um discurso emocionante. Cada um de vocês me ensinou algo importante sobre amor, fé e sacrifício. Estou indo para o seminário, mas essa comunidade sempre será minha casa. As palavras tocaram profundamente a todos, que aplaudiram com lágrimas nos olhos. Ao final da cerimônia, o padre Christian entregou a Gabriel um terço de madeira idêntico ao que ele havia tentado comprar no início de sua jornada. Este é um presente para você, Gabriel. Que ele lembre você de que Deus nunca está longe, mesmo nos momentos mais difíceis. Gabriel aceitou o presente com lágrimas nos olhos, sabendo que aquilo representava o início de uma nova fase em sua vida. O seminário era um lugar de silêncio e reflexão, onde o som das orações ecoava pelos corredores como uma melodia constante. Gabriel sentiu-se imediatamente envolvido por essa atmosfera de paz, mas também percebeu que a vida ali seria muito diferente do que ele estava acostumado. Nos primeiros dias, ele teve que se adaptar a uma rotina rigorosa. Horas de estudo, oração, trabalho comunitário e momentos de introspecção. Era um desafio, mas algo dentro dele sabia que estava no lugar certo. Os outros seminaristas eram uma mistura de jovens e homens mais velhos, cada um com sua própria história e motivações para estar ali. Daniel, o seminarista que Gabriel havia conhecido durante sua visita anterior, tornou-se seu mentor informal. Você vai descobrir muitas coisas sobre si mesmo aqui, disse Daniel certa manhã, enquanto caminhavam pelo jardim do seminário. Mas lembre-se, não tenha medo das respostas que encontrar. Gabriel começou a mergulhar profundamente em seus estudos, aprendendo sobre teologia, filosofia e os ensinamentos da igreja. Ele lia textos antigos e refletia sobre como aplicar aqueles princípios à vida moderna. Durante as aulas, ele frequentemente se lembrava das palavras do padre Christian e dos momentos que passara ajudando sua comunidade em Itaúna. Aquelas experiências práticas tornaram-se sua âncora, ajudando-o a entender o propósito maior da vocação religiosa. No entanto, nem tudo era harmonia. Certa noite, durante uma sessão de oração silenciosa na capela, Gabriel sentiu uma onda de dúvidas invadi-lo. Ele pensou em sua mãe, que ainda precisava de cuidados, e nas pessoas que haviam confiado nele. Será que eu realmente posso fazer isso? Perguntou-se, lutando contra lágrimas. Foi então que outro seminarista, um homem mais velho chamado José, aproximou-se dele. Todos nós passamos por isso, Gabriel, disse ele com gentileza. A dúvida é parte do processo. O importante é continuar buscando. Aquelas palavras trouxeram algum conforto a Gabriel, que decidiu redobrar seus esforços.
Ele começou a participar mais ativamente das atividades do seminário, ajudando nos trabalhos manuais, liderando grupos de estudo e até mesmo ministrando pequenas reflexões durante as reuniões. Seu entusiasmo e dedicação chamaram a atenção dos padres responsáveis, que começaram a vê-lo como alguém com um grande potencial para a liderança espiritual. Apesar disso, Gabriel sentia saudades de casa. Ele escrevia cartas frequentes para sua mãe, Dona Maria, e para o padre Christian, compartilhando suas experiências e desafios. Em uma dessas cartas, ele confessou: "Sinto que estou crescendo espiritualmente, mas também sinto falta da simplicidade da vida em Itaúna. Ainda assim, sei que Deus me trouxe aqui por uma razão." As respostas que recebia eram sempre cheias de encorajamento, especialmente as de sua mãe, que dizia: "Continue seguindo seu coração, meu filho. Estarei sempre orando por você." Um momento decisivo ocorreu durante uma semana de retiro espiritual no seminário. Gabriel foi convidado a passar 3 dias em completo silêncio, isolado em uma cabana simples no meio da floresta. A experiência foi transformadora. Sem distrações externas, ele pôde mergulhar profundamente em sua fé e refletir sobre seu propósito. Na última noite, enquanto olhava para o céu estrelado, ele sentiu uma presença divina ao seu lado. Era como se Deus estivesse lhe dizendo: "Você está pronto." De volta ao seminário, Gabriel compartilhou sua experiência com os outros seminaristas e com os padres responsáveis. Sua clareza e convicção impressionaram a todos. "Gabriel, você tem um dom especial", disse o diretor do seminário durante uma conversa particular. "Não apenas para aprender, mas para inspirar os outros. Continue confiando no caminho que Deus preparou para você." Nos meses seguintes, Gabriel continuou a crescer espiritualmente e intelectualmente. Ele também começou a pensar em como poderia usar sua formação para impactar positivamente sua comunidade em Itaúna. Certa noite, durante uma conversa com Daniel, ele expressou esse desejo. "Quero voltar um dia e ajudar as pessoas que me ajudaram tanto", disse ele. Daniel sorriu e respondeu: "Essa é a essência do sacerdócio, Gabriel. Servir aos outros com amor e humildade." Ao final do primeiro ano no seminário, Gabriel recebeu uma carta de Dona Maria. Ela estava melhorando significativamente e, graças ao apoio contínuo da comunidade, conseguira retomar parte de sua rotina. "Estou orgulhosa de você, meu filho", escreveu ela. "Sei que Deus tem grandes planos para você." Aquelas palavras encheram Gabriel de esperança e determinação. O segundo ano no seminário trouxe novos desafios e profundezas para Gabriel. Ele estava mais confiante em sua vocação, mas também percebeu que a jornada espiritual era um caminho de constante aprendizado e transformação. A rotina intensa de estudos, orações e reflexões continuava moldando seu caráter, mas agora ele sentia que precisava dar um passo além, aplicar o que havia aprendido em situações reais. Certa manhã, durante uma aula sobre pastoral urbana, o diretor do seminário anunciou uma oportunidade única. "Este ano, alguns de vocês terão a chance de realizar estágios pastorais em comunidades carentes. Será uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos que aprenderam aqui." Gabriel sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. Sabia que essa poderia ser a oportunidade perfeita para voltar temporariamente à sua cidade natal e servir à comunidade que tanto amava. Após uma conversa com o diretor, Gabriel foi selecionado para liderar um projeto na pequena Itaúna. O objetivo era fortalecer os laços comunitários e oferecer apoio espiritual às famílias mais vulneráveis. Quando recebeu a notícia, ele mal podia conter a emoção. Escreveu imediatamente para sua mãe e para o padre Christian, compartilhando a novidade. Dona Maria respondeu com lágrimas de alegria: "Estou ansiosa para vê-lo novamente, meu filho. Sinto que Deus está trazendo você de volta para nos abençoar ainda mais."
Ao chegar em Itaúna, Gabriel foi recebido como um herói. As pessoas se lembravam dele como o menino que havia tocado tantos corações com sua bondade e dedicação. Durante as primeiras semanas, ele visitou famílias, escutou suas histórias e ofereceu conselhos baseados no que havia aprendido no seminário. Foi especialmente impactante quando ele encontrou Ana, a jovem que ele havia ajudado anteriormente. Agora, ela estava empregada e cuidava bem de seus filhos. "Você mudou minha vida, Gabriel", disse ela emocionada. "Agora é minha vez de ajudar outras pessoas." Gabriel também trabalhou lado a lado com o padre Christian, organizando missas especiais, grupos de oração e iniciativas sociais. Os dois desenvolveram uma parceria profunda, com o padre servindo como mentor e amigo. Certa noite, após uma longa jornada de trabalho, o padre disse a Gabriel: "Você tem um dom especial para inspirar as pessoas. Vejo em você o reflexo do amor de Deus." Aquelas palavras tocaram profundamente Gabriel, reforçando sua convicção de que estava no caminho certo. No entanto, nem tudo era harmonia. Durante uma visita a uma família carente, Gabriel encontrou Lucas, o jovem que havia pedido sua ajuda anos atrás. Embora a situação financeira da família tivesse melhorado, Lucas estava enfrentando problemas pessoais. "Sinto que perdi minha fé", confessou ele, com lágrimas nos olhos. Gabriel ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. "A fé não é algo que perdemos, Lucas. Ela pode ficar escondida, mas sempre está lá. Confie em Deus e em si mesmo." Nos meses seguintes, Gabriel intensificou seus esforços para reconectar Lucas e outras pessoas à comunidade. Ele organizou encontros semanais, onde todos podiam compartilhar suas lutas e vitórias. Esses momentos de união começaram a transformar a dinâmica da cidade, criando um ambiente de apoio mútuo e esperança. Gabriel percebeu que estava cumprindo sua missão: servir aos outros com amor e humildade. Um momento decisivo ocorreu durante uma vigília noturna organizada pelo padre Christian. Gabriel foi convidado a falar sobre sua experiência no seminário e como isso o havia transformado. Diante de uma igreja lotada, ele compartilhou sua jornada, desde o dia em que entregou a rosa branca ao padre até o presente momento. "Aprendi que a vocação religiosa não é apenas sobre sacrifício, mas sobre amor. É sobre confiar em Deus e seguir o caminho que Ele preparou para nós", disse ele, com lágrimas nos olhos. Sua fala tocou profundamente a todos, incluindo o padre Christian, que o abraçou com orgulho. "Você está pronto para dar o próximo passo, Gabriel", disse ele. "Mas lembre-se, o verdadeiro sacerdócio começa quando você coloca os outros acima de si mesmo." Ao final de seu estágio pastoral, Gabriel sabia que havia dado um grande passo em sua formação. Ele retornou ao seminário com o coração cheio de gratidão e uma clareza renovada sobre sua vocação. Durante uma conversa com o diretor, ele expressou seu desejo de continuar crescendo espiritualmente e preparar-se para o dia em que seria ordenado padre. "Deus me trouxe até aqui por uma razão", disse ele, "e eu estou pronto para seguir seu chamado." De volta ao seminário, após seu estágio pastoral em Itaúna, Gabriel sentia-se transformado. A experiência de servir diretamente à comunidade havia solidificado sua convicção de que a vocação religiosa era, de fato, o caminho certo para ele. No entanto, ele também sabia que ainda havia muito a aprender e que os próximos passos seriam decisivos para sua formação como sacerdote. O diretor do seminário percebeu a maturidade espiritual de Gabriel e decidiu atribuir-lhe uma responsabilidade maior: liderar um grupo de seminaristas mais jovens em um projeto de evangelização nas áreas periféricas da cidade onde o seminário estava localizado.
O projeto consistia em visitar comunidades carentes, oferecer palestras sobre valores cristãos e organizar atividades culturais e educativas. Gabriel aceitou o desafio com entusiasmo, mas também com humildade. Ele sabia que liderar não significava apenas dar ordens, mas também ouvir, compreender e inspirar. Durante as primeiras semanas, ele se dedicou a conhecer cada seminarista sob sua orientação, entendendo suas motivações e dificuldades. "Somos uma equipe", disse ele certa manhã durante uma reunião inicial, "e nossa missão é levar esperança às pessoas que mais precisam." As visitas às periferias começaram com desafios. Muitas famílias eram desconfiadas e relutantes em abrir suas portas para estranhos. Gabriel lembrava-se de sua própria experiência em Itaúna e sabia que o primeiro passo era ganhar confiança. Ele começou a conversar com as pessoas nas ruas, perguntando sobre suas vidas e compartilhando histórias simples de fé. Com o tempo, as portas começaram a se abrir e as famílias passaram a participar das atividades organizadas pelo grupo. Um encontro em particular marcou profundamente Gabriel. Certa tarde, ele conheceu uma senhora idosa chamada Dona Rosa, que vivia sozinha em uma casa modesta. Ela contou que havia perdido o marido e os filhos em um acidente anos atrás e desde então lutava contra a solidão. "Às vezes, eu me pergunto se Deus ainda se lembra de mim", disse ela, com lágrimas nos olhos. Gabriel segurou suas mãos e respondeu: "Deus nunca nos abandona, Dona Rosa. Ele está presente em cada momento, mesmo quando não conseguimos vê-lo." Aquelas palavras trouxeram conforto à senhora, que começou a frequentar as reuniões organizadas pelo grupo. Nos meses seguintes, Gabriel e os seminaristas realizaram diversas atividades nas comunidades, desde oficinas de artesanato até palestras sobre saúde mental e espiritual. Ele também incentivou os jovens da região a participarem de grupos de estudo bíblico, mostrando-lhes que a fé pode ser uma fonte de força e propósito. Sua abordagem prática e acessível conquistou a confiança das pessoas, que começaram a ver o grupo como uma extensão de suas próprias famílias. No entanto, nem tudo era harmonia. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Gabriel foi abordado por um dos seminaristas mais jovens, que expressou dúvidas sobre sua vocação. "Eu não sei se consigo fazer isso", disse o jovem, visivelmente angustiado. Gabriel escutou atentamente e compartilhou sua própria jornada de incertezas e superações. "A dúvida faz parte do processo", disse ele. "Mas lembre-se, você não está sozinho. Estamos aqui para apoiar uns aos outros." Aquela conversa reforçou a importância da liderança compassiva para Gabriel. Ele percebeu que, ao ajudar os outros a encontrarem suas respostas, ele também fortalecia sua própria fé. Nos meses seguintes, ele continuou a liderar o grupo com dedicação, sempre buscando maneiras de impactar positivamente as comunidades que visitavam. Ao final do projeto, Gabriel recebeu uma carta do padre Christian. Ele escreveu sobre como a comunidade de Itaúna estava ansiosa para recebê-lo novamente, especialmente agora que ele estava mais próximo de sua ordenação. "Você será um grande padre, Gabriel", escreveu o padre. "Estou orgulhoso de ver o quanto você cresceu espiritualmente." Aquelas palavras trouxeram paz ao coração de Gabriel, que sabia que o momento mais importante de sua vida estava se aproximando. Durante uma reflexão noturna na capela do seminário, Gabriel sentiu uma presença divina ao seu lado. Era como se Deus estivesse lhe dizendo: "Você está pronto para cumprir sua missão." Ele sorriu, sabendo que o caminho que havia escolhido era guiado pelo amor e pela fé. Os últimos meses antes da ordenação de Gabriel foram marcados por uma intensa preparação espiritual e emocional. Ele sabia que o dia em que seria ordenado, padre representava não apenas o cumprimento de um sonho, mas também o início de uma nova fase de serviço e sacrifício.
No entanto, ele também percebeu que esse momento era tão importante para sua mãe, Dona Maria, e para a comunidade de Itaúna quanto para ele próprio. Dona Maria, apesar de sua saúde ainda frágil, estava determinada a participar da cerimônia. Ela começou a se preparar com antecedência, costurando um vestido simples, mas elegante, e pedindo ajuda aos vizinhos para organizar uma pequena recepção após a missa. "Esse é o dia mais importante da minha vida", disse ela certa noite, enquanto conversava com Gabriel durante uma visita dele à cidade. "Ver você seguir o caminho que Deus preparou para você é a maior bênção que eu poderia receber." Gabriel sentiu seu coração transbordar de gratidão ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que a força de sua mãe tinha sido uma das maiores inspirações em sua jornada. Durante as semanas seguintes, ele continuou suas atividades no seminário, mas também passou a visitar Itaúna regularmente, ajudando a organizar os preparativos para a ordenação. O padre Christian desempenhou um papel fundamental nesse processo, orientando Gabriel sobre os rituais e responsabilidades que viriam com o sacerdócio. "Você será um pastor para essas pessoas", disse ele certa tarde, enquanto revisavam os detalhes da cerimônia. "E isso significa amá-las incondicionalmente, mesmo nos momentos mais difíceis." A véspera da ordenação foi um momento de profunda reflexão para Gabriel. Ele passou a noite na capela do seminário, rezando em silêncio e meditando sobre tudo o que havia vivido até aquele ponto. Lembrou-se de sua infância difícil, das lições aprendidas com sua mãe, das experiências transformadoras no seminário e das conexões profundas que havia formado com as pessoas que servira. Cada memória parecia ser uma peça de um mosaico divino, mostrando-lhe como Deus havia guiado seus passos até ali. No dia da ordenação, a igreja de Itaúna estava lotada. Pessoas de todas as idades e origens vieram para celebrar o momento. Havia famílias que Gabriel havia ajudado, amigos que o apoiaram desde o início e até mesmo estranhos que haviam sido tocados por sua história. Quando ele entrou na igreja, acompanhado pelo padre Christian, pôde ver sua mãe sentada na primeira fila, com lágrimas nos olhos e um sorriso de orgulho no rosto. A cerimônia foi emocionante. Durante o rito de ordenação, Gabriel prostrou-se no chão, enquanto os presentes cantavam uma ladainha em sua homenagem. Foi um momento de humildade e entrega total a Deus. Quando o bispo impôs as mãos sobre sua cabeça, Gabriel sentiu uma paz indescritível, como se estivesse sendo abraçado diretamente pelo divino. Após receber as vestes sagradas e ser oficialmente declarado padre, ele pronunciou suas primeiras palavras como sacerdote. "Deus me trouxe até aqui por uma razão, e essa razão é servir a vocês com amor e dedicação." Após a missa, a comunidade organizou uma grande celebração na praça central da cidade. Gabriel foi cercado por abraços, congratulações e histórias de como sua jornada havia inspirado tantas pessoas. Ele encontrou Ana, Lucas e muitos outros que haviam cruzado seu caminho ao longo dos anos. "Você mudou nossas vidas", disse Ana, emocionada. "E agora, como padre, sei que continuará fazendo isso." Gabriel sorriu, sentindo-se abençoado por ter tanta gente ao seu lado. No entanto, o momento mais comovente veio quando ele abraçou sua mãe. "Eu te amo, meu filho", disse Dona Maria com a voz embargada, "e sei que Deus está orgulhoso de você." Gabriel segurou suas mãos e respondeu: "Tudo o que sou, devo a você, mãe. Você foi meu primeiro exemplo de fé e amor." Ao final do dia, Gabriel retornou à igreja para um momento de oração solitária. Sentado no confessionário onde tudo havia começado anos atrás, ele refletiu sobre o que o futuro reservava. Sabia que os desafios não haviam terminado, mas também sabia que Deus estaria ao seu lado em cada passo. Ele fechou os olhos e sussurrou: "Obrigado, Senhor, por me guiar até aqui. Estou pronto para continuar servindo com todo o meu coração."
Os primeiros meses como padre foram uma mistura de alegria, desafios e aprendizado para Gabriel. Ele sabia que sua ordenação não era o fim de sua jornada, mas o início de uma nova fase de serviço à comunidade. A cada missa celebrada, a cada visita pastoral e a cada conversa com alguém em busca de orientação, ele sentia o peso e a beleza de sua vocação. Era como se Deus estivesse constantemente presente, guiando suas palavras e ações. Uma das primeiras tarefas de Gabriel foi reorganizar os grupos de oração e as atividades sociais na igreja. Ele queria garantir que todos, independentemente de sua situação, pudessem encontrar um espaço acolhedor e cheio de amor. Certa manhã, enquanto preparava a homilia para a missa dominical, ele decidiu falar sobre a importância da gratidão. Deus nos dá bênçãos todos os dias, disse ele durante a celebração, e nossa missão é reconhecê-las e compartilhá-las com os outros. Suas palavras tocaram profundamente os presentes, especialmente Ana, que agora liderava um grupo de voluntários responsáveis por ajudar famílias carentes. Gabriel também passou a visitar regularmente as áreas mais vulneráveis da cidade, levando consolo e esperança às pessoas que enfrentavam dificuldades. Um dia, ao caminhar por uma rua de terra batida, ele encontrou Lucas, o jovem que havia perdido a fé anos atrás. Agora, Lucas estava trabalhando como professor voluntário em uma escola comunitária. Você me ensinou que a fé não é algo que perdemos, mas algo que cultivamos, disse Lucas, emocionado. Gabriel sorriu, percebendo que suas palavras haviam gerado impacto muito além do que ele poderia imaginar. No entanto, nem tudo era harmonia. Durante uma visita a uma família que enfrentava problemas financeiros graves, Gabriel foi confrontado por um homem desesperado. "Onde está Deus quando mais precisamos dele?" perguntou o homem com lágrimas nos olhos. Gabriel ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. "Deus está aqui conosco, mesmo nos momentos mais difíceis", respondeu ele. "E Ele usa nossas mãos e corações para trazer luz às trevas." Aquela conversa reforçou sua convicção de que sua missão era ser um instrumento de paz e esperança. Um momento decisivo ocorreu durante uma tempestade que assolou Itaúna. Muitas casas foram danificadas e várias famílias perderam seus pertences. Gabriel organizou imediatamente uma campanha de ajuda, mobilizando a comunidade para arrecadar alimentos, roupas e materiais de construção. Ele próprio passou noites sem dormir, ajudando a reconstruir casas e oferecendo apoio emocional às vítimas. Sua dedicação inspirou todos ao seu redor, fortalecendo ainda mais os laços comunitários. Ao final da reconstrução, a comunidade celebrou com uma missa especial de agradecimento. Durante a homilia, Gabriel falou sobre a importância da união e da solidariedade. Quando nos apoiamos uns aos outros, somos capazes de superar qualquer desafio, disse ele, olhando para os rostos cansados, mas esperançosos, à sua frente. Após a celebração, ele foi abraçado por dezenas de pessoas que expressaram sua gratidão de maneira sincera. Com o passar dos meses, Gabriel percebeu que sua vocação ia além de celebrar missas e realizar rituais. Ele estava se tornando um verdadeiro líder espiritual, alguém que inspirava as pessoas a viverem com mais amor, compaixão e fé. Sua mãe, Dona Maria, observava tudo com orgulho, sabendo que seu filho estava cumprindo o propósito divino para o qual havia nascido. No último dia antes do Natal, Gabriel organizou uma vigília especial na igreja. Durante a cerimônia, ele entregou a cada pessoa presente uma pequena rosa branca, simbolizando o primeiro presente que ele havia dado ao padre Christian anos atrás. Que esta flor lembre vocês do amor e da bondade que Deus plantou em nossos corações, disse ele emocionado. A igreja inteira aplaudiu, com lágrimas nos olhos. Ao final da vigília, Gabriel sentou-se sozinho na sacristia.
refletindo sobre tudo o que havia vivido. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre ele, mas sobre todas as vidas que ele havia tocado ao longo do caminho. Sentiu uma profunda gratidão por sua mãe, pelo padre Christian e pela comunidade que sempre o apoiara. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E agora eu quero saber, qual foi o momento mais emocionante para você nesta jornada? Comente abaixo e vamos continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.